Shalom, meus amigos. Poucas horas nos separando do início de um novo Shabat na Terra Santa de Israel. E nessa linda tarde em Jerusalém, eu quero retornar a Parashá Hayesara. Tratemos de um tema interessante nessa Parashá. Nós sabemos que todas as Parashot nos oferecem muitas lições de vida, mas nessa Parashá existe uma lição especial que nos fala que a única forma de nós mudarmos realmente a natureza humana é através do estudo da Torá. Quando nós falamos a natureza humana, evidentemente não são as boas qualidades. O que nós precisamos mudar são as más qualidades. Toda vez que o seu comportamento se encontra em desalinho com os mandamentos da Torá, então você precisa, buscar através de um esforço verdadeiro, fazer mudanças que te levem na direção de se realinhar com a vontade do Criador. E a Torá nos conta, a narrativa da Torá nos diz que Abraão Avinu precisava enterrar Sara, menos sua esposa, e ele queria enterrar aonde? Na tumba dos patriarcas. Abraão Avinu sabia algo que nem mesmo os hititas que controlavam a terra sabia, que a tumba dos patriarcas é a entrada do Gan Eden, e que lá já se encontravam enterrados naquela caverna Adão Arishon, o primeiro homem, e sua esposa Rava. Abraão foi comprar a terra e os hititas nomearam uma pessoa para negociar com Abraão, que foi justamente Efron. O nome dele já representa os próprios atos, ou seja, a forma como ele se comportou já é uma boa dica. E ele disse para Abraão Avinu: escuta-me, o campo dou para ti e a cova que está nela, A princípio, Efron mostrou ter grandes qualidades, ser uma pessoa absolutamente generosa, demonstrou um desprendimento muito grande. Alguns vão dizer, bom, mas Abraão Avinu vivia naquelas terras, ele mantinha a tenda, ele era generoso com todos, é natural que houvesse alguma retribuição, mas calma lá, as coisas não são exatamente assim. Os mefarshim, estudiosos da Torá, nos perguntam como foi possível que Efron tenha modificado a sua atitude de uma maneira tão radical, tão drástica, Como foi possível que essa mudança ocorreu tão rapidamente? Porque no momento Efron diz, olha, eu vou te dar de presente. Está lá em Bereshit 23:11, mostrou de fato uma enorme benevolência com o nosso patriarca, oferecendo a cova gratuitamente, um presente, sem dinheiro. Mas logo em seguida as coisas se modificaram e ele disse, Abraão Avinu, olha, você sabe que nós somos Anavim, nós nos amamos, entre nós não é necessário dinheiro, mas a terra vale 400 ciclos de prata, o que é um preço absolutamente exorbitante. Ele ainda exigia que o pagamento fosse em ciclos de prata, que era a moeda de maior circulação que havia em toda a Mesopotâmia, e também aqui na terra de Israel, era ciclos de prata, era como se fosse o dólar ou o euro da antiguidade, uma moeda especial. E Abraão Avinu então pesou e pagou por essa terra e pela cova que havia nela. É a propriedade mais conhecida do mundo. Não existe uma outra terra que tenha sido vendida e que o processo de negociação seja mais público do que a venda da tumba dos patriarcas. E ainda há os que dizem que o nosso povo, o povo judeu, não tem ligação com essa terra, não tem ligação com Jerusalém, pois, meus amigos, Hebron, Kiriat Arba, que foi onde Saramena morreu e onde ela foi enterrada, é logo ali, está colado com Jerusalém. E Abraão Avinu disse a Efron, toma o dinheiro de mim, ele queria pagar. Abraão Avinu sabia da necessidade de celebrar esse contrato de uma forma pública, que sobre ele não restasse nenhum tipo de dúvida, porque ele não queria que depois isso fosse contestado, possivelmente depois da morte dele. Então Abraão Avinu fez questão de pagar, mas ele teve que pagar um preço exorbitante. E Abraão Avinu entendeu a dica, Nós somos amigos, não precisa de dinheiro entre nós, mas a terra custa 400 ciclos de prata. Ele entendeu, ele pegou a ideia e ele pagou. Mas os mefarshim perguntam como é possível que tenha ocorrido uma mudança tão drástica. E para responder a isso, eu vou contar um pequeno relato de Saba Miquel. Ele, por sua vez, também conta uma história que é uma história vivida pelo nosso Rambam, Maimônides, num diálogo que ele tem com os sábios dos povos.
Os sábios dos povos afirmam para Rambam que é possível mudar a natureza de um animal, que é possível fazer com que o animal se comporte como homem. Rambam vai dizer para eles que isso é impossível, não existe a possibilidade de modificação da natureza de um animal. E então os sábios dos povos desafiam Rambam e pedem um tempo, e depois de algum tempo, eles marcam uma cerimônia, um jantar, e nesse jantar então entra um gato, vestido com uma roupa de garçom, carregando nas costas uma bandeja, ele se aproxima das pessoas, faz uma saudação ao gatinho, e na bandeja tem uma taça de vinho, e ele serve as mesas, e as pessoas ficam encantadas e começam a dar razão aos sábios, ironizando Rambam, que na verdade é possível fazer com que o animal tenha derech eretz, ou seja, que ele pode ter boas qualidades, ele pode aprender a se comportar como um ser humano. Só que, no relato que o Saba Michele nos oferece, Rambam guarda no bolso uma pequena caixa, e nessa caixa, ao abrir, ele tira um pequeno rato e solta o rato no salão. E evidentemente o que acontece, todos vocês podem imaginar, o gato, ao ver o rato, sai correndo atrás dele, derruba copo, bandeja, e efetivamente demonstra qual é a sua natureza. Um gato é um gato, e sempre será assim. O animal não pode modificar a sua natureza, ainda que ele possa ser adestrado, ainda que ele possa ser ensinado alguns truques, mas essa é a natureza dele, igual a Efron. Quando Efron viu na mão de Abrão Avino, saco com as moedas, quando ele ouviu o tilintar das moedas, quando ele viu aquela prata toda, aquela atitude anterior de uma pessoa educada, mão aberta, de boas qualidades, desapareceu muito rapidamente quando ele viu o dinheiro na mão de Abrão Avino. E é isso que acontece com as pessoas. Nós nos transformamos quando somos colocados diante dos desafios. Todo mundo é corrupto até que se prove o contrário. Ninguém pode dizer que não é corrupto se nunca foi testado, se nunca foi colocado numa situação em que pudesse roubar dinheiro público. Se você não é posto diante de um desafio, é muito fácil ser perfeito, é muito fácil ser caridoso. Agora, se alguém mexer com o seu respeito, se alguém interferir na esfera do teu desejo, se existe um ambiente onde existe pouca comida e você tem fome e deseja aquela comida, quanta educação você vai ter? Ou não tem lugar para sentar e você vai correr para conseguir um lugar para sentar? Ou se você é fechado no trânsito, como você vai se comportar? Ou a sua esposa queimou a comida, ou então ela não teve tempo, estava cansada e não pôde fazer a comida. Como você se comporta? Bom, eu poderia dar infinitos exemplos de situações, de desafios que nós podemos ser testados. Na verdade, a demonstração de boas qualidades, o comportamento adequado segundo os princípios da Torá, só pode ser ferido no momento em que você é desafiado, no momento em que você é colocado diante de um teste. Até lá você é 10, você é perfeito, você é como o gato, mas o gato pode, muito rapidamente, assumir aquela que é a sua verdadeira natureza quando o rato passa em frente a ele. Efron não tinha Torá, Efron não trabalhou o seu caráter. Ele era um homem dos povos, no qual os interesses e os desejos comandam as suas ações, porque processo de aperfeiçoamento das qualidades que vão permitir uma mudança da natureza envolve o trabalho de uma vida inteira, não são apenas alguns anos, não é um pequeno esforço, você precisa de fato investir muito tempo nisso. E quem orienta esse processo de mudança são justamente os valores da Torá, porque a Torá traz no corpo do seu texto a ética fundamental que nos orientam. O judaísmo ensina um princípio que eu gostaria que vocês, aqueles que não conhecem, tivessem contato para entender. Quem cede nunca perde. Toda vez que você está diante de uma disputa, lembre-se que se você abrir mão, se você renunciar àqueles que são os seus direitos em benefício de outra pessoa que reivindica esses direitos, normalmente isso acontece diante de um momento de conflito, saiba, quem cede nunca perde. Hashem sempre recompensa aquele que busca a paz, meus amigos. Quando você renuncia à paz e entra num conflito em busca dos seus direitos, você pode obtê-los ou não, mas se você ceder, você vai conseguir.
Portanto, meus amigos, se você me perguntar, Átila, como eu conserto as minhas qualidades, e os Rahamim do povo judeu nos dizem numa Masechet Kedoshim, através do estudo da Torá. Só ela tem o poder realmente de mexer nas nossas qualidades, meus amigos. Shabbat Shalom!